telefone tocou. Eu estranhei. Eu nunca recebia ligações naquele horário. Quando atendi, a voz do outro lado disse algo que fez minhas pernas bambearem, porque aquilo só eu poderia saber. Depois daquela primeira ligação, eu fiquei alguns segundos parado, olhando para o telefone. Não era medo, era estranhamento. Eu não recebia ligações naquele horário. Nunca. As pessoas que falavam comigo sabiam disso, e quem não sabia, simplesmente não ligava. Cheguei a pensar que fosse engano, alguém discando errado. Acontece. Mas, naquela noite, o telefone não tocou de novo. E isso, de alguma forma, me incomodou mais do que se tivesse tocado. No dia seguinte, segui a rotina normalmente. Trabalho, casa, televisão ligada, mais como ruído do que companhia. O telefone continuava ali, no mesmo lugar, silencioso. Até que, na noite seguinte, ele tocou outra vez, no mesmo horário. Atendi quase por impulso. E, novamente, silêncio. Esperei alguns segundos antes de desligar. Disse alô 2 vezes. Nada. Quando desliguei, senti um incômodo estranho, como se tivesse interrompido algo, ou como se alguém tivesse desligado antes de mim. Na terceira noite, eu já estava esperando. Olhei para o relógio mais de uma vez. Quando o horário chegou, o telefone tocou. Eu não atendi. Deixei tocar até parar sozinho. Pensei em desligar o telefone da tomada. Cheguei a levantar da cadeira. Mas algo dentro de mim hesitou. Não era curiosidade. Era a sensação de que, se eu evitasse aquilo, a ligação encontraria outro jeito de acontecer. Naquela noite, atendi. O silêncio do outro lado parecia diferente, mais atento. Não havia ruído de fundo, nenhuma respiração, nenhum som distante. Foi quando ouvi algo. Não uma frase, uma palavra. Baixa, quase como um sussurro. O meu nome. Eu desliguei. Fiquei algum tempo parado no meio da sala, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O telefone estava ali, imóvel. Comum demais para justificar o que eu tinha ouvido. Naquela noite, demorei a dormir. E a partir dali, atender deixou de ser automático. Depois da noite em que ouvi meu nome pela primeira vez, eu tentei fingir que aquilo não tinha acontecido. Segui a rotina. Trabalho, casa, televisão ligada, luz acesa até mais tarde. Mas agora, toda vez que o relógio se aproximava daquele horário, eu sentia o corpo ficar atento antes mesmo do som. Na noite seguinte, o telefone tocou alguns minutos mais cedo. Atendi. A voz surgiu do outro lado sem hesitação. Disse meu nome outra vez. Do mesmo jeito. Baixo. Como se estivesse perto demais. Não perguntei quem era. Não fazia sentido perguntar. A ligação durou poucos segundos. A voz apenas comentou algo simples. Algo banal demais para justificar o incômodo que causou. Disse que a televisão estava ligada, mas ninguém estava assistindo. Eu desliguei sem responder. Na noite seguinte, a ligação veio no horário de sempre. Eu não conseguia ignorar, eu precisava atender. Dessa vez, a voz falou mais. Comentou sobre a xícara esquecida na mesa. Sobre a luz do abajur que eu costumava deixar acesa. Sobre a janela que eu raramente fechava completamente. Nada daquilo era segredo. Mas ninguém deveria saber tudo aquilo ao mesmo tempo. Comecei a prestar atenção no ambiente. Passei a trancar a porta, fechar as cortinas, desligar a televisão quando o telefone tocava. Mesmo assim, a voz continuava descrevendo coisas que estavam acontecendo naquele instante. Uma noite, ela disse que eu estava segurando o telefone com força demais. E eu percebi que meus dedos estavam brancos. Outra vez, comentou que eu respirava mais rápido quando ficava em silêncio. Eu tentei controlar a respiração. Não consegui. Aos poucos, a voz passou a antecipar coisas pequenas. Disse que eu iria me levantar, que iria até a cozinha, que iria abrir a geladeira sem pegar nada. Eu não queria fazer nada daquilo. Mas fazia. Não porque a voz mandava,
mas porque parecia saber o que eu já estava prestes a fazer. Comecei a evitar atender. Deixava tocar até parar. Mas a ligação voltava minutos depois. Quando atendia, a voz não reclamava, não cobrava. Apenas continuava falando, como se eu nunca tivesse ido embora. Eu pensei em contar isso a alguém. Cheguei a ensaiar a conversa na cabeça. Mas como explicar que alguém descrevia meus movimentos pelo telefone? Naquela altura, o medo já não vinha do som. Vinha da certeza de que alguém estava presente sem estar. Em uma das ligações, a voz disse algo diferente. Disse que eu estava tentando entender de onde ela vinha. Disse que isso não ajudaria. Pela primeira vez, senti raiva. Perguntei como ela sabia de tudo aquilo. A resposta veio simples demais. Disse que eu sempre atendia. Depois disso, a ligação caiu. Fiquei algum tempo olhando para o telefone. Não havia número. Nunca houve. E naquela noite, eu percebi que o problema não era mais a ligação. Era o quanto eu já estava disposto a escutar. Depois de algumas noites sem dormir direito, eu tomei uma decisão simples. Não foi impulsiva, nem desesperada. Foi lógica. Se o problema era o telefone, bastava desligá-lo. Esperei amanhecer. Fiz café. Sentei à mesa sem ligar a televisão, como se quisesse pensar com clareza pela primeira vez em dias. O telefone estava ali, no mesmo lugar, imóvel, comum demais para tudo o que vinha causando. Antes de puxar o fio da tomada, fiquei alguns segundos observando o aparelho, esperando sentir alguma coisa. Medo, alívio, dúvida. Não senti nada. Apenas cansaço. Naquela noite, a casa ficou diferente. Não houve toque. Não houve horário marcado. Nenhuma espera silenciosa antes do som. O silêncio foi estranho no começo, quase desconfortável. Mas, pouco a pouco, o corpo relaxou. Dormir sem aquele som pareceu errado nas primeiras horas. Depois, pareceu normal. E eu dormi. No dia seguinte, acordei melhor. A cabeça mais leve, o pensamento mais organizado. A sensação era de exagero, como se tudo aquilo tivesse sido criado pela repetição, pelo cansaço, pela expectativa. Passei o dia fora. Evitei voltar cedo. Quando entrei em casa, não pensei no telefone. Ele continuava ali, desligado, e não tocou. Na segunda noite, o silêncio continuou. Na terceira também. Comecei a me convencer de que tinha acabado, que o medo tinha criado forma sozinho, que eu tinha dado importância demais a algo que não merecia. Mesmo assim, percebi que estava atento demais ao ambiente. Qualquer ruído parecia maior. Qualquer pausa, longa demais. Era como se o silêncio exigisse atenção. Na quarta noite, eu estava na cozinha, lavando um copo na pia. O telefone fixo continuava fora da tomada, exatamente como eu havia deixado. Foi quando o celular tocou. O som foi curto, simples, normal demais para justificar o impacto que causou. Olhei para a tela sem pressa. Número desconhecido. Atendi por reflexo. A voz surgiu do outro lado como se nunca tivesse ido embora. Não perguntou nada. Não comentou o telefone desligado. Não mencionou os dias em silêncio. Apenas continuou. O mesmo tom. A mesma calma. Disse algo simples. Algo que provava que sabia exatamente onde eu estava. O que eu estava fazendo. E havia quanto tempo eu estava ali parado. Desliguei. Fiquei algum tempo imóvel, com o celular na mão, tentando entender em que momento aquilo tinha deixado de ser sobre um aparelho. O telefone fixo permaneceu desligado. Mas isso já não importava. Naquela noite, não dormi. Não por medo do toque, mas pela certeza incômoda de que desligar não tinha resolvido nada. O som não precisava mais do telefone da casa. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu tive a sensação de que a decisão não tinha sido minha. Depois de um tempo, comecei a perceber que o problema não era mais o telefone, nem a voz. Era a forma como tudo ao redor parecia fora de lugar. A casa continuava a mesma.
Os móveis não tinham mudado. Nada parecia diferente à primeira vista. Mas havia pequenos detalhes que não se encaixavam. Às vezes, eu entrava em um cômodo e tinha a sensação de já estar ali há mais tempo do que lembrava. Em outras, me via parado, sem saber exatamente o que tinha ido fazer. O celular ficava sempre comigo. Não por medo de perder uma ligação, mas porque era a única coisa que ainda parecia responder quando eu tocava. As ligações continuaram, espaçadas, silenciosas. Quando a voz falava, já não descrevia ações futuras. Comentava coisas que, segundo ela, já tinham acontecido. Disse que eu tinha tentado sair mais cedo naquela manhã. Disse que eu tinha voltado antes mesmo de chegar à porta. Eu não lembrava de nada disso. Comecei a duvidar da ordem dos acontecimentos, do tempo, da sequência dos dias. Havia momentos em que o dia parecia se repetir, sem que nada novo acontecesse. Outros em que horas passavam rápido demais, como se eu tivesse perdido trechos inteiros. Uma noite, olhei para o relógio e percebi que não lembrava de ter passado aquele dia acordado. Quando a voz ligou, eu não interrompi. Ela não perguntou como eu estava. Não comentou a casa. Não falou sobre o telefone. Disse apenas que eu estava tentando permanecer. A palavra ficou ecoando. Permanecer. Perguntei o que aquilo significava. A voz demorou a responder. Disse que eu continuava fazendo as mesmas coisas, sentando nos mesmos lugares, olhando para os mesmos objetos, esperando os mesmos sons, como se isso bastasse. Comecei a tentar contato com outras pessoas, enviei mensagens curtas, liguei para números conhecidos. As chamadas completavam, mas ninguém atendia. Não havia sinal de erro, nem de recusa. Era como se o outro lado simplesmente não estivesse disponível. Quando comentei isso na ligação seguinte, a voz não pareceu surpresa. Disse que eu já tinha tentado antes, mais de uma vez. Perguntei por que eu não lembrava. A resposta veio baixa, sem urgência. Disse que lembrar não ajudaria. Naquela noite, sentei no escuro, com o celular desligado na mão, não esperando que tocasse, tentando entender em que momento tudo tinha começado a se repetir. A casa continuava silenciosa. Mas o silêncio já não parecia vazio, parecia ocupado. E pela primeira vez, eu tive a sensação desconfortável de que não estava confuso. Talvez estivesse apenas fora do lugar. Depois de perceber que algo estava errado comigo, eu tentei me agarrar ao que ainda parecia sólido. Passei a repetir pequenas rotinas, gestos simples, automáticos. Sentar sempre no mesmo lugar, olhar os mesmos objetos, andar pelos mesmos cômodos. Era como se, mantendo tudo igual, eu pudesse provar que ainda estava ali. Tentei contato outra vez, liguei para pessoas próximas, esperei mais tempo do que o normal. Deixei o telefone tocar até o fim. As chamadas completavam, mas ninguém atendia. Enviei mensagens curtas, sem perguntas, sem explicações. Nenhuma resposta. No começo pensei que fosse coincidência, horários errados, dias comuns demais. Mas o padrão se repetia. Quando alguém finalmente atendia, a ligação caía sem que eu conseguisse ouvir qualquer coisa. Não havia erro na linha. Não havia aviso. Apenas silêncio. Comecei a notar detalhes que antes eu ignorava. O reflexo no espelho parecia atrasado, não distorcido, apenas fora de tempo. Às vezes, eu passava por lugares conhecidos e tinha a sensação de atravessar o espaço sem realmente ocupá-lo. As coisas não reagiam como antes. Portas fechavam sem resistência. Luzes acendiam sem estalo. Objetos permaneciam onde estavam, mesmo quando eu tinha certeza de tê-los tocado. Quando a voz ligava, eu atendia. Não por medo, mas porque precisava ouvir algo que ainda fizesse sentido. A voz não parecia surpresa com nada do que eu descrevia. Não corrigia, não negava. Em uma das ligações, perguntei se algo tinha acontecido comigo.
A resposta não veio imediatamente. Quando veio, não foi direta. A voz disse que eu continuava tentando permanecer em um lugar que já não exigia esforço. Disse que eu repetia hábitos porque ainda acreditava que eles me sustentavam. Perguntei por que ninguém me respondia. A voz disse que eu estava chamando quem já tinha seguido adiante. Fiquei em silêncio. Tentei lembrar do último dia que parecia completo. Não consegui. As lembranças vinham fragmentadas, sem começo claro, sem encerramento. Naquela noite, sentei no escuro, com o celular desligado na mão, não esperando que tocasse, mas tentando entender por que eu ainda precisava dele. A casa estava silenciosa. Não vazia, silenciosa de um jeito diferente, como um lugar que já cumpriu sua função. Quando a voz ligou pela última vez naquela noite, eu não perguntei nada. Ela também não explicou. Disse apenas que resistir cansa mais do que aceitar o deslocamento. Depois disso, fiquei ali, tentando lembrar se ainda havia algo que realmente me prendia. E pela primeira vez, encontrei resposta.